No nosso encontro de hoje, vamos então continuar falando sobre a questão da sabedoria, né, que é um dos pilares da nossa espiritualidade. Nós já exploramos a sabedoria sob diversos aspectos e hoje vamos focar nos opostos da sabedoria, né, representados aí pela figura de quem não diz nada. É uma forma aí de faltar sabedoria, mas não é a única. E, como sempre, nós temos então frases aí de autores selecionados para ilustrar, né? A primeira delas, né, do Rabino Newton Bonder, né, que diz que apenas ter conhecimento e não ter sabedoria é mais estúpido que a ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento, mas o conhecimento é teórico, né? E a sabedoria se trata sobre como aplicar esse conhecimento. Então, ele está dizendo que a gente acumular conhecimento e não ter sabedoria é pior que ser ignorante, porque dá para ter sabedoria e não ter conhecimento, mas o contrário é uma estupidez. Lembrando que essa distinção entre sabedoria e conhecimento, né, nós já tratamos em outros encontros. Essa questão da ignorância, né, também é tratada pelo Don Harold, escritor e fotógrafo americano, que nos ensina que para provar que você é inteligente, são necessárias muitas coisas, né? Para que alguém seja reconhecido como uma pessoa inteligente, precisa, né, ao longo do tempo, de muitas ações, apresentações, conversas, até que quem está observando possa se convencer da inteligência de quem está se apresentando. Mas, para provar que você é ignorante, basta um único erro, né? Basta uma única afirmação totalmente equivocada, né? Basta um contra-exemplo para que todo mundo chegue à conclusão que não somos tão inteligentes assim, pelo contrário. Porém, né, fica aqui o alerta do Mark Twain, né, que existem pessoas para as quais essas evidências são inúteis, né? Diz ele que nenhuma quantidade de evidência irá persuadir um idiota, né? Idiota é aquela pessoa, né, nas palavras dele, né, que apesar de receber inúmeras evidências, né, evidências são fatos da realidade, né, que façam com que a pessoa tenha então a sabedoria para mudar de ideia, né? Quem não tem isso sofre então, segundo Mark Twain, de idiotice, outra forma de se opor à sabedoria. O Bertrand Russell, um filósofo inglês que já citamos muitas vezes, diz que nós nascemos ignorantes, né? Quando a gente nasce, nós não temos, como bebês ou crianças, nenhum conhecimento. Mas não somos estúpidos. Diz ele que as pessoas são feitas estúpidas pela sua educação. Então, absolutamente importante, né, que a gente tenha cuidado com a forma, né, como esse processo de educação das crianças transcorre, né, para que nós possamos criar, então, seres humanos que não sejam estúpidos. O Henri Bukowski, né, poeta alemão também, que já citamos muitas vezes, né, geralmente com colocações irônicas, né, diz que o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas, né?
né? De fato, nós vimos que a dúvida é a essência da sabedoria, né? E diz ele, as pessoas idiotas estão cheias de certezas, né? São aquelas pessoas que acham que sabem, né? Então precisam tomar cuidado com isso. Outra forma de negar a sabedoria é aqui descrita por essa frase do Bob Dylan, compositor americano bem conhecido aí no mundo do rock, que diz que às vezes não é suficiente saber o que as coisas significam. Muitas vezes a gente interpreta, estuda para tentar entender o que acontece, mas diz ele, às vezes é necessário saber o que as coisas não significam, né? Que é um pouco o que nós estamos fazendo aqui com o conceito de sabedoria ao mostrar os opostos. Outra forma de oposição à sabedoria consiste no fanatismo, né? Essa frase do Ariano Suassuna, escritor brasileiro bem conhecido, diz que, a frase também é bem conhecida, né? Diz que o fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa, né? O fanatismo leva as pessoas a terem certezas, e essas certezas criadas pelo fanatismo, como nos vimos, impedem de termos dúvidas que nos levem então ao aprendizado. Entretanto, né, precisamos tomar cuidado, né? O Wilson Mizner, um dramaturgo americano, diz que existem inúmeras pessoas que são reservatórios de aprendizagem, mas que nunca pensaram por si próprias, né? São aquelas pessoas que se dedicam a estudar, a aprender, mas nunca se deram ao trabalho de exercitar o seu raciocínio para desenvolver a sua própria sabedoria. Nós já comentamos, né, quando falamos sobre a aprendizagem da sabedoria, né, que sem o esforço de criação próprio, isso não funciona. E temos mais uma frase dele, né, que está relacionada aí ao mundo artístico, né, ao mundo científico, sobre a questão do plágio. O plágio é quando alguém copia um pedaço de uma obra sem dar os créditos, né? E aí ele diz que se você rouba de um autor, é plágio, né? Se você copia um trecho de um. Mas se você rouba de muitos, então você pode chamar de pesquisa, né? Geralmente, para quem vai no mundo acadêmico fazer um trabalho de mestrado, né, acaba fazendo exatamente isso, né? Acaba se dedicando a pesquisar muitos autores, né, como forma, então, de desenvolver a sua própria capacidade, né? Só depois é que parte para criação própria. Outra frase do autor americano John Cena, né, nos alerta que nesse processo a gente sempre vai cometer erros, mas se você, diz ele, não aprender com eles, eles se tornarão arrependimentos. Se a gente tirar as devidas lições dos erros, nós vamos desenvolver a nossa sabedoria. O arrependimento, então, é mais uma forma aí de oposição à sabedoria. Essa questão, né, é uma questão bastante importante, né? Temos aqui um trecho de um texto do Nikola Tesla, também já citamos várias vezes, engenheiro conhecido pelo seu trabalho aí na inventos da energia elétrica, do rádio, da TV, mas que diz assim: de todas as resistências por atrito, a que mais retarda o movimento humano é a ignorância, a qual foi chamada por Buda de o maior mal do mundo. O atrito que resulta da ignorância
só pode ser reduzido pela difusão do conhecimento e pela unificação dos elementos heterogêneos da humanidade. Nenhum esforço, diz ele, poderia ser mais bem gasto. Eu quero ressaltar essa parte final, né? Que a unificação dos elementos que ele chama de heterogêneos é o que modernamente é chamado da riqueza da diversidade, né? Que é tão valorizada hoje nas boas empresas e nas boas organizações, por exemplo. Ele escreveu isso há mais de 100 anos atrás. O Karl Popper, filósofo austríaco que também já citamos, diz em relação à ignorância, né, que a verdadeira ignorância não é a ausência de conhecimento, mas a recusa de adquirir. Quando em algum momento a gente se recusar a aprender alguma coisa, diz ele, então estaremos sendo realmente ignorantes. E isso, segundo o José Saramago, né, escritor português, ganhador do Nobel, bem conhecido no Brasil, né, gera então uma dificuldade que ele chama de drama. Diz ele, o problema não é que as pessoas tenham opiniões. Isso é ótimo. O drama é que as pessoas tenham opiniões sem saber do que falam. A gente precisa ter conhecimento para poder desenvolver, então, as nossas opiniões. No entanto, nós temos aqui um ensinamento do político francês René Coty, que nos ensina que não é necessário a gente entender tudo. Ele diz que levou toda a vida dele para compreender que não é necessário compreender tudo. Muitos aparelhos modernos, o nosso corpo funcionam, a gente utiliza sem compreender exatamente como é que funciona. Poucas pessoas sabem como funciona o motor de um automóvel, e nós temos pedaços do corpo humano, como o nosso cérebro, que sequer a ciência consegue explicar até hoje como é que funciona. Então, achar que é possível compreender tudo, né, é uma ilusão. Resumindo então, né, os opostos da sabedoria, eles são inúmeros, né? Nós mostramos aí alguns exemplos e nós temos aí na tela, não vou ler todas as palavras, mas vocês podem ler por vocês mesmos, um monte de palavras que podem ser consideradas opostos da sabedoria. Alguns são comuns na língua coloquial, como a burrice, outros são de moda, né, porque de fato estão sendo usados propositalmente, né, como a questão da desinformação. E nós temos outros aí ligados então a falhas individuais, como leviandade, atrapalhação, e em alguns casos nós temos aí o terceiro grupo de palavras, né, que também podem nos levar a agir de forma não sábia, né, quando, de forma resumida aí, nós somos ingênuos.